Olá, seja bem-vindo! Mais uma noite estamos juntos para falar do que mais gostamos, pecuária. Então fica com a gente que o Lance na TV começa agora. E a gente começa o programa de hoje com uma boa conversa no Pecuária e Prosa. Pode rodar! Olá, sejam muito bem-vindos para mais um Pecuária e Prosa. E hoje estou aqui para continuar a história da juventude de um dos grandes nomes do mundo dos leilões rurais, Eduardo Quinor. Seja muito bem-vindo para mais um Pecuária e Prosa aqui com a gente. Oi, Leandra, satisfação de estar aqui com você sempre. Eduardo, já vamos começar falando lá de 1983, quando você fez o seu primeiro leilão, inclusive foi pego de surpresa, né? Conta pra gente rapidinho como é que foi essa história. Leandra, eu fiz uma viagem a Ribeirão Preto de estudos e quando cheguei em Pelotas, quando retornei, à época existia um jornal que tinha um encarte rural, que tinha ali todo o apanhado do que estava acontecendo no mundo pecuário. Naquela época, obviamente, era o que se tinha, né? E você já estava acostumado a checar essa parte rural do jornal? Ele só circulava às sextas-feiras. Entendi. Uma vez por semana. Certo. Era um caderno. Bom, e para surpresa minha, eu cheguei na sexta-feira e fui ao escritório, que meu pai na época já tinha, né? E fui em busca para ler os jornais e onde eu queria ver esse encarte rural, que tinham todos os leilões à época que aconteciam. Para surpresa e para, digamos que, esclarecimento meu, eu vejo um anúncio de uma fazenda, de uma cabanha chamada Capororoca, de um grande amigo que não está mais entre nós, mas junto com meu pai foi o responsável por me colocar nesse mundo dos leilões rurais, que chamava-se José Júlio Centeno Coutinho. E o reclame, vamos chamar assim, anunciava o leilão e dizia no rodapé: leiloeiros, Jarbas Quinor e Eduardo Quinor. Imagina o susto que você levou! Eu não tenho ideia do que isso representou. Bom, aí imediatamente eu fui até o meu pai, né? Eu digo: olha, mas o que é isso aqui? Eu não tô preparado, não. Ele disse: isso aí foi uma condição imposta pelo José Júlio. E ele diz que só faz o leilão. E o detalhe: à época, a Capororoca tinha charolês, que era o gado, a gente chamava o gado de prata, que vale ouro, e um lote expressivo de éguas crioulas, que também eram, já à época, eram bastante procuradas, né? E muito bem avaliadas em termos de mercado. Bom, e aí a condição era o seguinte: o meu pai faria o charolês e eu faria as éguas crioulas. Olha o terror que me foi colocado. E me foi colocado dessa maneira: é essa condição ou não tem o leilão. E assim eu fui, Leandro. E foi o próprio dono do leilão que fez essa condição. Ou seja, como você ia deixar para trás um grande amigo do seu pai e o seu pai, né? Não tinha como. Eu até hoje não sei, porque os dois não estão mais aqui, se isso aí não foi alguma jogada entre eles ensaiada, mas enfim, não me foi colocada outra alternativa que não fosse essa. E assim eu fui. Você pode imaginar o pânico, o terror que eu tinha, o nervosismo que eu tinha. Eram assim 20 éguas maravilhosas, lindas, com um valor comercial alto. Enfim, lá fui eu, em 1983, dezembro de 1983, fazer esse leilão, e ali foi o começo de tudo, né? Depois, mais adiante, em 1985, eu recebi a minha nomeação, porque nós somos nomeados pelas federações de agricultura, e eu, obviamente, pela Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul. E super jovem, né? Porque em 83 você tinha ainda 18 anos, então em 85 você tinha apenas 20? Eu faria 19 anos em janeiro, isso foi em dezembro de 83. Então, 18 anos, e eu fui nomeado depois quando já tinha completado 21 anos, né? Ainda era um jovem. E dali para frente eu fui me sentindo, obviamente, que com a continuidade, como tudo o que eu vejo hoje, que o meu pai já via à época, quando eu comentei as outras questões que a gente falou, né? Ele já via que era necessário ter uma continuidade para que se adquirisse essa tranquilidade, essa maneira de saber conduzir, de saber
vamos voltar à teoria do palhaço lá, dominar a atenção de um público, porque isso é fundamental para um leiloeiro. E ali foi o começo daquela história toda, e eu felizmente só posso agradecer ao meu pai, ao José Júlio, e a Deus, porque eu acredito a eles a quantidade de oportunidades que eles me deram. E a partir do momento eu comecei a achar que daqui a pouco realmente eu acho que eu sei fazer esse negócio aí, eu estou aprendendo legal isso aí, entendeu? Porque as pessoas começaram a comentar e começou a dar certo, e enfim, e aí naturalmente eu fui me sentindo mais seguro, mais desenvolto, e aí naturalmente as coisas tendem a fluir, e foi o que aconteceu. Mas o meu começo foi exatamente dessa forma, com esse pânico todo de 83, para começar a minha vida ali. Mas também não daria para ser leiloeiro sem emoção, né? Vocês têm que trazer emoção aí para esses grandes eventos. Precisava começar desse jeito, já levar um susto, porque as próximas experiências até foram mais tranquilas, eu aposto, né? Até porque, Leandra, não existe um leilão igual ao outro. Cada leilão é uma história, cada leilão é um capítulo diferente do outro. Por mais que você faça, todos eles se distinguem de alguma maneira. Então, se eu lhe disser que até hoje, né, ao longo de mais de 40 anos de atividade, eu não sinto nenhum momento de ansiedade. Tem que ter o friozinho na barriga, senão qual que é a graça? Toda profissão tem o seu friozinho na barriga, né? A gente aprende mais a dominar esse friozinho e fazer ele não interferir, né? Para que tudo corra bem e que tudo se desenvolva a contento. Esse é o nosso propósito. E Eduardo, a gente falou aí em outro programa que era o sonho do seu pai ter um sucessor. Você realmente chegou numa época que falou, não, realmente faz sentido para minha vida, eu consigo dominar a arte do palhaço, e se tornou aí esse grande leiloeiro que você é hoje em dia, prendendo as pessoas que estão ali buscando comprar animais de qualidade, buscando compor suas fazendas. Mas você participou de vários níveis, né, da pecuária. Em que momento você percebeu que o mercado de leilões mudou? Você consegue enxergar aí uma diferença de antes, quando você era jovem, seu pai Jarbas estava leiloando, para hoje, você aí à frente da Knorr Leilões? Como você acha que teve essa mudança aí no mercado de leilões? Eu diria, Leandra, que os leilões, eles levaram um longo tempo para poderem ter algum tipo de mudança. Eu lhe diria que tem duas etapas bem distintas. A primeira delas foi quando começaram as transmissões. Obviamente que isso deu uma visibilidade muito maior, agregou facilidades enormes, né? Vocês também conseguiram atingir mais público, né? Conseguiram estar em diversos lugares do Brasil ao mesmo tempo com as transmissões? E no primeiro momento, nós esbarramos ainda num problema, que foi o custo da transmissão à época, que ele era um custo elevado. Que influenciava muito no custo-benefício. Então, você não pode fazer um leilão com uma receita baixa, querer fazer uma transmissão que tem um custo que é um custo justo, mas é um custo muito alto para aquela receita que você vai oferir. E o segundo grande momento, a segunda grande mudança que eu vou aí me atrever a dizer que levou 40, 50 anos para acontecer, foi quando, daquela coisa horrorosa que nós passamos, que foi a pandemia, mas que nos deixou um legado, e ali sim nós tivemos uma grande transformação nos leilões, que foi uma migração praticamente de 100% para os leilões transmitidos, aí já na era da virtualmente, internet, né? Sim. Do lance rural. E obviamente que aquilo ali foi um acontecimento que catapultou os leilões aí para um patamar que hoje você acessa o aplicativo do lance rural, por exemplo, você tem aí 3, 4, 5 leilões ou mais por dia. Então isso deu uma virada. Levou 50 anos, volto a lhe repetir. Mas realmente esses dois fatores, o ingresso da transmissão lá atrás, há 25 anos atrás, quando o Canal Rural foi fundado, e ele foi fundado aqui em Porto Alegre, né? Ele é gaúcho de nascimento, o Canal Rural. E depois, a partir de 2020, né? Com aquela coisa, reitero para você, horrorosa que nós passamos, mas que deixou um legado positivo, que foi essa migração leilões rurais para os leilões, com uma visibilidade assim
algumas centenas de vezes maiores do que a gente poderia até imaginar, né? E aí foi isso que acontece hoje, uma realidade, obrigou os profissionais e as empresas a darem um 360 graus nas suas estruturas. Aí nós vamos passar por situações que no passado eram essenciais para o sucesso de um leilão e que hoje talvez elas incluam alguns outros indivíduos tão importantes como o leiloeiro rural, né, que são os próprios comerciais, e hoje são uma peça-chave dentro de um leilão, principalmente nos leilões virtuais, né? Então foi assim, essa repaginada, eu diria que a grande aceleração aconteceu no pós-pandemia. O mundo digital aí ganhando espaço e trazendo espaço para todo mundo que deseja expor o seu trabalho para o Brasil todo. Eduardo, nosso tempo é curto, mas eu gostaria de te agradecer novamente por estar aqui com a gente no Pecuária e Prosa. É sempre um prazer. Prazer, Leandra, sempre à disposição de você. Esse foi o Pecuária e Prosa de hoje. Espero que você aí de casa tenha aproveitado muito o bate-papo com essa grande lenda dos leilões rurais. Muito obrigada e até a próxima! Sempre um convidado com muito conteúdo, né? E assim a gente encerra essa edição do Lance na TV. É sempre um prazer estar aqui com vocês todas as noites, viu? Até a próxima. Tchau, tchau!